Boa noite. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a este momento sagrado que Deus reservou para você. O dia chegou ao fim, e com ele vieram também as batalhas, os cansaços e talvez algumas dores silenciosas. Mas esta noite, antes de fechar os olhos, quero te convidar a algo diferente, entregar suas preocupações a Deus. Terminar o dia com Deus não é apenas um hábito espiritual, é um ato de confiança profunda no Pai que nunca dorme. Ele conhece o peso que você carregou desde a manhã, cada desafio enfrentado, cada lágrima contida no silêncio. E assim como as estrelas surgem suaves no firmamento, a paz de Deus também se revela quando a noite nos envolve. Esta oração vespertina foi preparada especialmente para o seu coração neste instante, seja qual for a sua situação. Terminar o dia com fé é declarar que, apesar dos ventos, você ainda confia naquele que sustenta todas as coisas. A paz de Deus não depende do tamanho dos seus problemas, mas da grandeza do Deus em quem você deposita sua fé. Como um abraço consolador do Pai, esta oração vai envolver sua alma com calma, renovação e esperança verdadeira. Fique até o final, porque aqui você vai encontrar descanso para o que pesa e luz para o que ainda está escuro. Ao encerrar esta noite nos braços do Senhor, algo em você será transformado. A fé florescerá onde havia fadiga. Escreva nos comentários: descanso em Deus esta noite. E juntos formaremos uma comunidade de fé e intercessão. Esta oração antes de dormir não é apenas palavras, é uma ponte entre o seu coração e o coração do Pai eterno. Respire fundo, solte o peso dos ombros e permita que a presença de Deus preencha cada canto da sua alma agora. Esta noite será o início de uma nova confiança, de um descanso pleno e de uma fé renovada para o amanhã. Oremos. Senhor, nesta oração vespertina, chegamos diante de Ti com corações abertos, carregando o peso deste dia longo. Sabemos que viste cada momento, cada esforço, cada lágrima e cada vitória alcançada com a Tua força invisível. Reconhecemos que sem Ti, nada do que vivemos hoje teria sustento, direção ou propósito verdadeiro e duradouro. Terminamos este dia com Deus, não por hábito, mas por amor profundo e por necessidade genuína da Tua presença. Pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, cubra agora nossa mente, nossa alma e nosso espírito cansado. Entra em cada espaço do nosso ser onde ainda há inquietação, ansiedade ou palavras que ficaram por ser ditas hoje. Transforma o cansaço do corpo em descanso verdadeiro e a agitação da mente em serenidade confiante em Ti, Pai. A oração antes de dormir desta noite não é apenas ritual, mas encontro real com o Deus que nos sustenta. Nenhum pensamento perturbador terá autoridade sobre nós, pois os colocamos todos agora sob Teu governo amoroso. Esta noite pertence a Ti, Senhor, e é em Teu nome que declaramos: a paz reina em nosso lar e em nossas almas. Recebe nossa entrega total como oferta de fé, pois terminar o dia com Deus é a melhor decisão que podemos tomar. Pai, colocamos diante de Ti as preocupações que acumulamos ao longo deste dia que agora chega ao seu fim suave. Entregar suas preocupações a Deus não é fraqueza, é a maior demonstração de fé que um filho pode oferecer ao Pai. Cada ansiedade que ainda circula em nossa mente, cada temor sobre o amanhã, entregamos agora nas Tuas mãos certas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, Tu nos ensinaste a não nos angustiarmos por coisa alguma, mas orarmos. E é exatamente isso que fazemos. Trazemos tudo a Ti com ação de graças, crendo que Tu cuidas de cada detalhe. Sabemos que os Teus planos são mais altos que os nossos planos, e a Tua sabedoria supera toda preocupação humana. Por isso,
soltamos o controle esta noite e descansamos na certeza de que o Senhor governa aquilo que não vemos. Não há situação fora do teu alcance. Não há problema grande demais para o Deus que sustenta o universo com amor. As dívidas, as incertezas, os diagnósticos, os conflitos, tudo isso colocamos diante de ti com confiança total. A oração vespertina desta noite é o momento em que trocamos o peso da preocupação pela leveza da confiança. Recebe nossa fé como uma semente plantada no escuro da noite, que brotará em bênção com a luz do novo amanhecer. Senhor, abençoa nossas famílias com a proteção que somente Tu podes oferecer durante as horas da noite que virão. Cada filho, cada cônjuge, cada parente que está sob nosso coração, descanse seguro sob o cuidado do Teu olhar. Protege as crianças em seus sonhos, afasta todo o temor noturno e enche seus corações de paz e inocência renovada. Guarda os jovens das influências que tentam desviar seus passos e mantém seus caminhos alinhados com a Tua vontade. Abençoa os casamentos que passaram por tensão hoje, trazendo reconciliação, ternura e um novo começo ao amanhecer. Fortifica os lares onde há divisão, onde palavras duras foram ditas e onde o amor precisa ser restaurado com graça. A oração antes de dormir desta noite alcança cada membro da família, esteja onde estiver, próximo ou distante. Cobre com teu manto de proteção os que viajam, os que trabalham longe de casa, os que enfrentam solidão noturna. Aproxima corações que se afastaram, suaviza mágoas antigas e renova os laços de afeto que o tempo foi desgastando. Esta oração vespertina é também intercessão poderosa por aqueles que ainda não nos pediram, mas precisam. Abençoa nossos lares como tabernáculos da Tua presença, onde o Teu Espírito habita e reina sobre cada cômodo. Pai amoroso, derrama saúde sobre os corpos que descansarão esta noite depois de um dia cheio de demandas e esforço. Renova cada célula cansada, restaura a energia que foi gasta e prepara o organismo para o novo dia que se aproxima. Toca com Teu poder aqueles que estão enfermos agora mesmo. Que a noite traga melhora visível e fé renovada na cura. Fortalece os que enfrentam diagnósticos difíceis, que não durmam com medo, mas com a certeza de que Tu és médico. Leva alívio aos que convivem com dores crônicas, que o sono desta noite seja reparador mesmo em meio às limitações. Cuida dos que estão internados em hospitais, que sintam Tua presença nos quartos, nos corredores e nas madrugadas. Abençoa os cuidadores que passarão a noite velando por outrem, que recebam forças sobrenaturais para a sua missão. A oração vespertina desta noite é também cura interior, alcançando feridas emocionais que o dia não sarou. Restaura a mente dos que sofrem com ansiedade, depressão ou esgotamento, envolvendo-os com Tua paz profunda agora. Ao acordarem amanhã, possam testemunhar que terminar o dia com Deus fez diferença real em seu corpo e em sua alma. Recebe nossa intercessão pela saúde de cada irmão e que Tu, Senhor, sejas o médico de toda enfermidade oculta. Senhor, abençoa o trabalho que ficou para trás hoje e prepara nosso coração para os desafios que virão amanhã cedo. A noite é um espaço de reposicionamento interior, onde reordenamos nossas prioridades diante do Teu altar. Para os que estão desempregados, que esta noite não seja de desânimo, mas de expectativa, fé pela porta que está vindo. Cobre cada currículo enviado, cada entrevista que se aproxima, cada oportunidade que ainda não conseguimos enxergar. Para os que empreenderam e enfrentaram perdas hoje, que o Teu cuidado seja mais certo que qualquer cálculo humano. Abençoa os projetos que estão em gestação no silêncio da noite, quando as ideias amadurecem sob a Tua inspiração.
Terminar o dia com Deus é também depositar na tua mão os resultados que tanto esperamos em nossa missão. Guarda os que trabalharão durante esta madrugada. Que tua presença seja companhia constante em cada turno noturno. A fadiga não vencerá a fé, e cada trabalhador sentirá que seu esforço tem valor eterno diante dos teus olhos. A oração antes de dormir desta noite renova o propósito em cada coração que perdeu a motivação pelo caminho. Levanta quem caiu no desânimo profissional e que o novo amanhecer traga consigo novas perspectivas e esperança. Pai, cura as emoções feridas que o dia deixou em nosso interior. Aquelas que às vezes nem sabemos nomear direito. Às vezes, chegamos à noite com uma tristeza que não tem origem clara, um peso que não conseguimos explicar a ninguém. Mas tu conheces cada camada do nosso ser, e é para ti que trazemos agora essa dor silenciosa e esse vazio interno. A oração vespertina é o momento em que o teu espírito penetra nas regiões mais profundas da nossa alma. Cura as mágoas antigas que voltam nos momentos de quietude, os traumas que ainda sussurram mentiras no escuro. Liberta-nos do peso da culpa, pelo que não conseguimos fazer hoje, do perfeccionismo que nos rouba a paz noturna. Enche nosso interior de compaixão por nós mesmos, pois somos filhos amados que às vezes simplesmente erram. A paz emocional será restaurada nesta noite e dormiremos com a certeza de que somos amados sem condições. A oração antes de dormir desta noite é o início de uma cura progressiva que vai se completando dia após dia. Dá-nos a capacidade de soltar o que não podemos mudar e de abraçar o que tu colocas diante de nós com amor. Ao fechar os olhos esta noite, estejamos em paz total, sabendo que o Senhor nos abraça enquanto dormimos. Senhor, intercedemos agora por aqueles que chegaram a esta noite completamente exaustos por dentro e por fora, os que carregaram fardos que não eram seus, os que sorriram por fora enquanto choravam em silêncio por dentro. Os que passaram o dia sendo fortes para os outros e agora estão sozinhos com o próprio cansaço na escuridão. Para cada um deles, envia a tua presença mais próxima, como um abraço consolador que só o Pai Eterno pode oferecer. A oração vespertina desta noite alcança corações que já não sabem mais como pedir ajuda ou expressar a dor. Fala ao coração de cada um pelo nome, Senhor, pois tu conheces cada filho e nenhum está perdido para o teu olhar. O Salmo 34, versículo 18, se cumpra agora. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado esta noite. Restaura a dignidade dos que se sentiram humilhados hoje e devolve a alegria aos que a perderam pelo caminho. O choro da noite se transformará em alegria pela manhã, conforme a promessa que tu mesmo declaraste em tua palavra. Nenhum filho teu dormirá sem a certeza de ser amado, protegido e coberto pelo manto da tua graça preciosa. Esta noite seja virada espiritual para quem estava no limite e que o amanhã seja vivido com nova esperança. Pai, abençoa os que precisam se reconciliar, seja com alguém próximo ou com a própria imagem que têm de si mesmos. Há desentendimentos que o dia não resolveu, palavras que magoaram e gestos que criaram distância onde havia amor. Amolece os corações endurecidos, Senhor, e planta neles o desejo genuíno de buscar a paz antes que a noite passe. O orgulho não vença o amor, e que a reconciliação aconteça com humildade, verdade e disposição de perdoar. Para os que estão brigados com familiares, que esta oração vespertina traga o impulso para dar o primeiro passo. Para os casais que foram dormir sem resolver conflitos, que o teu Espírito trabalhe nos corações durante o repouso. Ao acordarem, encontrem em si mesmos mais disposição ao diálogo, mais ternura e mais vontade de construir paz.
Abençoa também os que precisam se reconciliar com o próprio passado, com erros que não param de assombrá-los. Terminar o dia com Deus inclua também terminar com a autoacusação e começar a receber o perdão já concedido. A graça do Senhor seja maior que qualquer falha e que a misericórdia tua cubra o que a culpa tenta expor. Restaura os laços quebrados, Pai, e faz com que o amor vença onde o ressentimento tentou instalar raízes profundas. Senhor, abençoa os propósitos e sonhos que estão guardados no coração de cada um que ora conosco nesta noite. Há visões que foram adiadas pelo cansaço, projetos que esperaram mais um dia, chamados que ainda aguardam resposta. Durante o sono desta noite, o teu Espírito fale, inspire e revele os próximos passos com clareza e direção. Como Salomão, que recebeu sabedoria enquanto dormia, que tu também visites nossos sonhos com orientação celestial. A oração antes de dormir desta noite seja o solo fértil, onde os propósitos adormecem para acordar fortalecidos. Não deixes morrer dentro de nós o que tu mesmo plantaste, mesmo que o tempo pareça longo e a espera muito pesada. Renova a paciência de quem aguarda, fortalece a perseverança de quem continua e anima quem pensou em desistir. Os sonhos desta noite sejam mais que descanso, que sejam profecias do que o teu amor preparou para nossas vidas. Dá-nos fé para acordar amanhã e dar mais um passo em direção ao que tu prometeste, mesmo sem ver o quadro completo. Terminar o dia com Deus seja também renovar o pacto de confiar nos teus planos, mesmo quando não entendemos. Abençoa cada semente de propósito lançada em fé e faz com que no tempo certo produzam frutos abundantes. Pai, intercedemos pelos que vivem em situações de vulnerabilidade e risco nesta noite que está chegando ao mundo. Os que não têm onde dormir, os que temem a violência do ambiente, os que enfrentam perigo em seus próprios lares. Tua proteção sobrenatural seja muro de defesa ao redor de quem está exposto ao perigo neste momento. Os anjos guardiões sejam enviados a cada lugar de necessidade, cobrindo com teu cuidado quem não tem abrigo. Abençoa os que trabalham nesta noite, protegendo e servindo. Policiais, bombeiros, médicos de plantão e vigilantes. Tenham proteção, discernimento e que sintam tua companhia nas horas mais silenciosas de suas longas jornadas. Para os que estão presos, que a noite não seja apenas grades, mas oportunidade de encontro com o Deus da liberdade. A oração vespertina desta noite alcance os lugares mais esquecidos e ilumine corações que perderam a esperança. Tua presença seja sentida nas margens, nos hospitais, nas celas, nas ruas, onde quer que haja um filho teu. Ninguém durma sem ao menos um sinal de teu amor, seja uma estrela, uma memória, uma palavra interior de paz. Esta noite seja marcada pela tua presença real em cada canto do mundo, pois o teu amor não conhece fronteiras. Senhor, guarda os jovens nesta noite das pressões que tentam roubar sua identidade, sua fé e sua alegria de viver. As redes sociais não param, as comparações não descansam e muitos jovens chegam à noite mais ansiosos do que foram. Fala ao coração de cada jovem que ora conosco, o que chegará a esta oração, com palavras de vida e afirmação. Diz a eles que são amados, que têm valor, que foram criados com propósito e que não precisam se provar para ninguém. Liberta os que estão presos em vícios noturnos, nos excessos das telas, nas dependências que prometem e não cumprem. A oração vespertina seja também escudo espiritual sobre a geração mais jovem, protegendo sua mente e seu espírito. Levanta uma geração que termine o dia com Deus, que encontre em ti mais satisfação do que em qualquer outra fonte.
para os que estão na faculdade longe de casa, que sintam tua presença como lar, mesmo estando distantes dos seus. O cansaço dos estudos seja suavizado pelo descanso que vem de colocar a confiança em ti antes de dormir. Abençoa suas amizades, seus relacionamentos, suas escolhas, e que cresçam com caráter sólido e fé inabalável. Ao acordarem amanhã, saibam que o Senhor velou por eles durante toda a noite com amor de Pai eterno e fiel. Pai, cobrimos com esta oração antes de dormir todas as pessoas que chegam a esta noite carregando o peso do luto. A saudade de quem partiu não descansa com a chegada da noite. Às vezes, fica até mais intensa no silêncio escuro. Teu Espírito Consolador seja a presença tangível para quem chora a ausência de alguém amado neste momento. A dor não se transforme em desespero e que a esperança da ressurreição ilumine até os lutos mais profundos. Os que estão em processo de luto, durmam esta noite com a certeza de que os que partiram em ti estão em paz. Abençoa os que são novos no processo, que ainda estão aprendendo a respirar sem a presença de quem amavam tanto. Cada manhã que chegar após uma noite de dor, seja um passo a mais em direção à cura que o Senhor promete dar. Dá força às famílias que enfrentam o vazio das cadeiras vazias, dos quartos silenciosos, dos telefonemas que cessaram. A oração vespertina desta noite envolva cada enlutado com ternura sobrenatural que só o Pai do céu pode dar. A fé vença o desânimo e que a esperança do encontro eterno suavize a dor da separação que o tempo trouxe. Consola, Senhor, os que choram em silêncio nesta noite, pois tu prometeste enxugar toda lágrima com teu amor. Senhor, abençoa os casais que terminam este dia com o coração dividido entre o amor e a decepção acumulada. Há relacionamentos que vivem em silêncio, onde as palavras certas não saem mais com a facilidade de antes. Entra nesta noite nesses lares e seu vínculo que sustenta o que o cansaço e o tempo foram desgastando aos poucos. Esta oração vespertina seja também um momento de reconexão entre parceiros que se afastaram sem perceber. Dá-lhes coragem para se olhar com ternura antes de dormir, para dizer o que o orgulho muitas vezes impede de sair. Restaura a intimidade que foi comprometida pela rotina, pelos conflitos pequenos e pelas palavras ditas sem cuidado. A fé de terminar o dia com Deus inclua também abençoar a pessoa com quem escolhemos construir essa vida juntos. Renova a gratidão em cada relacionamento, que seja visto mais o que foi edificado do que o que ainda falta crescer. Para os que estão à beira de uma separação, que esta noite de oração traga perspectiva, clareza e paz para decidir. A tua vontade prevaleça em cada lar, e que o amor que veio de ti seja o fundamento que nada consegue abalar. Abençoa os casais que se amam em silêncio, que constroem com paciência e que renovam os votos a cada amanhecer. Pai, intercedemos pelos idosos que chegam a esta noite com solidão e com saudade de dias que já não voltam mais. Sintam tua presença como companhia real, como visita do Espírito que preenche o silêncio com calor e amor. Cada idoso que ora conosco saiba que sua vida ainda tem valor imenso, que sua história merece ser celebrada. Honra, Senhor, os que viveram décadas servindo, trabalhando e plantando o que agora outros colhem com alegria. Não falte cuidado, respeito e dignidade nos dias que ainda estão por vir para cada um deles nesta fase da vida. Abençoa os que cuidam de idosos, que tenham paciência renovada, ternura constante e sabedoria para servir bem. A oração antes de dormir desta noite seja especialmente abençoada para os corações que têm mais anos de fé. Para os que estão em casas de repouso longe da família, que sintam que não estão esquecidos nem pelo Senhor, nem pelos seus. A noite seja suave,
o sono seja reparador e que acordem amanhã com a clareza de que ainda há propósito em viver. A oração vespertina desta noite chegue como visita de amor a cada lar onde um idoso espera por uma palavra boa. Honra cada cabelo branco, Senhor, pois representam fidelidade, superação e uma jornada de fé que inspira gerações. Senhor, abençoa esta noite os que estão em missões distantes, servindo em terras estranhas por amor ao Teu nome. A saudade do lar e dos seus não vença o chamado, e que a Tua presença seja lar onde quer que estejam servindo. Fortalece os missionários, os evangelistas e todos que partiram em obediência, sem saber o quando do regresso. Seus corpos descansem bem esta noite, e que ao amanhecerem, tenham visão clara do que Deus vai fazer naquele lugar. Cobre seus lares, suas famílias que ficaram, e que a distância seja sustentada pela fé e pela oração constante. A oração vespertina de hoje alcance cada ponto do globo, onde há um servo do Senhor dando tudo por amor a Ti. Abençoa também os que servem localmente, nos bairros, nas igrejas, nos ministérios que poucos enxergam, mas Tu vês. Nenhum servo do Senhor durma esta noite sem a certeza de que seu trabalho tem valor eterno diante do Pai. Renova a motivação dos que estão cansados do serviço, que reencontrem o amor pelo chamado que os fez partir. Terminar o dia com Deus seja também lembrar por que começamos, quem nos enviou e para onde estamos indo. Abençoa cada semente do Evangelho plantada hoje em qualquer parte do mundo e que frutifique em salvação. Pai, cobre com Teu cuidado os que enfrentam dificuldades financeiras sérias neste momento delicado de suas vidas. Os que não sabem como pagarão as contas do mês, os que já puseram filhos para dormir sem o jantar que mereciam. A Tua provisão sobrenatural se manifeste de formas que a mente humana não consegue ainda calcular ou prever. Abre portas que estavam fechadas, revela oportunidades escondidas e envia socorro de onde menos se espera, Senhor. A oração vespertina desta noite seja o ponto de virada para famílias que estão no limite da resistência. Dá-lhes discernimento para administrar os recursos que têm e fé para crer que o amanhã será melhor que o hoje. Nenhuma criança durma com fome esta noite sem que o Teu cuidado toque o coração de alguém para suprir. Abençoa os que mesmo em escassez praticaram generosidade hoje, que recebam de volta multiplicado pela Tua mão. A fé no Deus provedor seja mais forte que o medo da escassez, e que o descanso desta noite seja pleno e real. Ao acordarem amanhã, algo tenha mudado. Uma notícia, uma oportunidade, uma palavra que abra novo caminho. A oração antes de dormir desta noite seja o começo de uma nova temporada de provisão abundante e de gratidão. Senhor, guarda os que esta noite enfrentam batalhas espirituais intensas, mesmo sem conseguir nomeá-las claramente. Há opressões que chegam com a escuridão, pensamentos que pesam mais durante a madrugada do que durante o dia. O nome de Jesus seja a autoridade que desfaz toda a trama armada contra o descanso dos Teus filhos amados. Declaramos proteção sobre cada mente que se deita esta noite, que não haja espaço para o inimigo roubar a paz. O sono seja profundo, restaurador, e que os sonhos sejam guiados pela mão do Espírito Santo com suavidade. A oração vespertina desta noite funcione como declaração de fé e barreira espiritual sobre cada lar em vigília. Teus anjos guardem as entradas e saídas de cada casa, e que nenhum mal se aproxime dos que confiam em Ti. Pela manhã, que cada um acorde com o testemunho de que o Senhor velou por ele durante todas as horas da noite. A fé de terminar o dia com Deus seja a âncora que mantém a alma firme, mesmo quando os ventos sopram mais forte. Abençoa cada lar com paz profunda esta noite, a paz que somente Tu podes dar, que ultrapassa qualquer entendimento. O Senhor seja o guardião desta noite,
e que todos acordem amanhã renovados, fortes e prontos para um novo dia. Pai, abençoa os estudantes que chegam a esta noite esgotados de provas, leituras, pressões e cobranças constantes. Os que ainda têm muito para estudar e pouco tempo para descansar. Os que se sentem insuficientes diante dos desafios. Esta oração antes de dormir traga paz à mente sobrecarregada e clareza ao raciocínio confuso pela exaustão. Renova a concentração para o que ainda precisam estudar e garante que o sono aproveite tudo que foi aprendido hoje. A sabedoria do alto os acompanhe nas provas, nos trabalhos, nas apresentações que ainda estão por vir amanhã. Abençoa os que estudam para mudar de vida, para conquistar o futuro que sonharam, para honrar quem acreditou neles. A oração vespertina desta noite seja combustível espiritual para a jornada acadêmica que exige tanto de cada um. Para os que pensaram em desistir hoje, que Deus envie um sinal claro de que vale a pena continuar persistindo. O cansaço desta noite seja apenas pausa necessária, e não o fim de uma história que Deus ainda está escrevendo. Terminar o dia com Deus inclua também depositar os planos educacionais e profissionais nas mãos do Senhor. Abençoa cada esforço intelectual dedicado a um propósito maior, e que o fruto venha no tempo certo e abundante. Senhor, intercedemos pelos que vivem com doenças mentais e que enfrentam a noite com particular dificuldade e dor. Os que temem dormir, os que têm pânico noturno, os que não conseguem desligar a mente mesmo quando o corpo implora. O teu Espírito desça sobre cada um com poder de cura, trazendo calma onde há tormento e ordem onde há caos. A medicação faça efeito, que a terapia produza frutos, e que tua graça cubra o que a medicina ainda não alcança. Desfaze, Senhor, o estigma que envolve as doenças da mente, e que cada um se sinta amado sem vergonha em buscar ajuda. A oração vespertina de hoje seja especialmente poderosa sobre as mentes que sofrem em silêncio nesta noite. Abençoa os psicólogos, psiquiatras e terapeutas, que sejam instrumentos de teu cuidado nas mãos de cada paciente. Os que estão em tratamento não desistam, mesmo quando o processo parece lento e a melhora tarda a aparecer. A fé caminha ao lado da ciência, e que juntas conduzam à cura integral que Deus deseja para cada filho seu. Esta noite seja diferente para os que sofrem, que haja um descanso mais pleno, uma paz mais real e concreta. Ao amanhecer, encontrem em si mesmos mais esperança do que encontraram quando o sol se pôs no horizonte. Pai, abençoa os que praticaram atos de bondade hoje sem receber reconhecimento, agindo em amor genuíno e silencioso. Os que serviram sem aplausos, os que deram sem esperar retorno, os que estiveram presentes quando todos se foram. Saibam que os teus olhos viram cada gesto e que o céu registrou cada ato de amor feito em nome de Jesus. A oração antes de dormir desta noite traga a eles a recompensa interior de quem viveu o dia com propósito real. Durmam com a consciência tranquila de quem fez o bem onde pode, com o que tinha, para quem precisava. Abençoa os voluntários que cederam horas do próprio descanso para servir a outros em situação de necessidade. Não lhes falte renovação de forças, alegria no serviço e a certeza de que não estão desperdiçando sua vida. A oração vespertina desta noite cubra cada mão estendida em amor com a bênção especial do Pai que vê o secreto. Os frutos do bem praticado hoje apareçam no momento certo, multiplicados pela graça de um Deus que é justo. Terminar o dia com Deus inclua também gratidão pelo privilégio de ter podido ser bênção para alguém hoje. Abençoa os que amanhã levantarão cedo novamente para servir e que encontrem em ti a motivação que nunca se esgota. Senhor, que esta oração vespertina alcance os que estão distantes da fé neste momento de suas vidas agitadas, os que se afastaram sem perceber,
os que foram magoados pela religião, mas que ainda guardam amor pelo Pai eterno. Fala ao coração de cada um com suavidade, sem acusação, com o amor que não desiste e não abandona nunca. A noite de hoje seja o momento em que o Espírito Santo toca a alma que estava entorpecida e acorda um desejo. Um desejo de voltar, de reconectar, de entregar suas preocupações a Deus como antes, sem medo e sem vergonha. Esta oração antes de dormir chegue como convite, não como cobrança, ao coração que se sente longe demais. Abençoa os que ouviram falar de Jesus e ainda não decidiram segui-lo, que esta noite plante uma semente de fé. O amor do Pai seja mais persuasivo do que qualquer argumento e que a misericórdia vença qualquer resistência. Cada alma afastada encontre no silêncio da noite a voz suave que diz: volte, pois ainda há lugar para você. O reencontro com Deus aconteça nesta noite para aqueles que estão prontos, mesmo sem saber que estavam prontos. A graça seja maior que a distância e que o amor de Jesus seja o único argumento necessário para o regresso. Pai, abençoa os que cuidam de crianças com necessidades especiais, que enfrentam noites longas e cansativas com amor. Os que acordam múltiplas vezes, os que criam rotinas exaustivas, os que amam com uma dedicação que poucos compreendem. Recebam forças que vão além da capacidade humana, supridas pelo Espírito que habita em cada ato de cuidado. A oração vespertina de hoje seja consolo para o coração cansado desses pais e cuidadores incansáveis e amados. Não se sintam sozinhos, pois o Senhor enxerga cada noite acordada e cada lágrima derramada em silêncio profundo. Abençoa as crianças com necessidades especiais, que durmam em paz, que tenham noites tranquilas e reparadoras. Avanços aconteçam, que progressos surjam, e que cada conquista pequena seja celebrada como o grande milagre que é. Famílias que vivem esse cotidiano intenso encontrem redes de apoio, comunidades de fé e recursos necessários. Terminar o dia com Deus seja também reconhecer que a missão do cuidado é chamado sagrado e honrado pelo Pai. O amor que dedicam a estas crianças seja retribuído com bênçãos que transbordam em sua própria vida e família. Esta noite seja de descanso profundo para os que tanto precisam recarregar para continuar servindo com amor. Pai, cobrimos com esta oração vespertina os que esta noite se sentem completamente invisíveis e profundamente esquecidos, os que esperam mensagens que não chegam, os que aguardam ligações de quem já não pensa mais em ligar para perguntar. A solidão desta noite seja encontro com o Deus que nunca se esquece, que nunca se cansa e nunca abandona. Sintam a presença do Pai como visita real, como abraço que preenche o silêncio com calor e com significado. A oração antes de dormir desta noite seja companhia para os que se deitam sem ter com quem partilhar o dia. Abençoa os que passarão esta noite sozinhos em apartamentos silenciosos, com o coração mais barulhento do que a cidade. O Senhor mande pessoas certas amanhã, que conexões verdadeiras se estabeleçam, que a solidão não seja morada. Entregar suas preocupações a Deus inclua também entregar a solidão, a carência de afeto e o desejo de ser visto. Ao se deitar esta noite, sintam no coração que são plenamente conhecidos e completamente amados pelo Pai eterno. Amanhã traga consigo algum sinal concreto do cuidado de Deus, visível o suficiente para renovar a esperança. Ninguém durma sem ao menos saber que existe uma comunidade de fé que intercede por cada um, sem exceção. Senhor, abençoa os que partem amanhã cedo para novos começos, novos empregos, novas cidades, novas fases de vida. O coração esteja preparado para o que vem, aberto para aprender, forte para enfrentar e grato pela oportunidade.
A ansiedade da mudança seja transformada em expectativa de fé pelo que o Senhor está preparando adiante. As despedidas desta noite sejam cheias de gratidão e que os reencontros futuros sejam celebrados com alegria. A oração vespertina de hoje seja a bênção sobre o passo de fé que está prestes a ser dado com coragem amanhã. Abençoa os novos capítulos que começarão enquanto dormimos, os planos que amadureceram e estão prontos para brotar. A fé de terminar o dia com Deus seja também fé de começar o próximo dia com a certeza de que Ele vai à frente. Como Josué, que precisou atravessar o Jordão antes de ver a promessa cumprida, que demos o passo mesmo sem ver tudo. O sono desta noite seja preparação para a coragem de amanhã e que acordemos prontos para avançar em fé. Cada novo começo seja fundamentado na palavra do Senhor, e não apenas em planos, estratégias ou forças humanas. Abençoa cada partida com proteção, cada chegada com alegria e cada nova fase com a presença fiel do nosso Deus. Pai, intercedemos pelos líderes e pastores que chegam a esta noite carregando o peso das ovelhas que estão sob seu cuidado. Os que ouviram dores hoje, os que aconselharam com amor, os que carregaram fardos alheios no próprio coração sensível. Esta oração antes de dormir seja descanso especial para os que são pastores de outros e também precisam de pastor. Não durmam com o peso do ministério, mas entreguem ao Senhor o rebanho que Ele mesmo confiou a seus cuidados. Renova a chama do chamado, que não seja apagada pelo cansaço, pela crítica ou pela sensação de insuficiência. A oração vespertina desta noite chegue como bálsamo aos corações dos líderes que servem com fidelidade e amor. Abençoa suas famílias, que não foram negligenciadas, mas que precisam de atenção especial por causa do ministério. Suas vidas pessoais estejam alinhadas com o que pregam e que a integridade seja o fundamento de tudo que fazem. Durmam esta noite com a paz de quem fez o melhor que pôde, confiando que Deus completa o que é insuficiente. Acordem amanhã com nova visão, novo ânimo e nova certeza de que o chamado que receberam ainda tem muito fruto. Terminar o dia com Deus seja o modelo que vivem e ensinam, pois quem cuida de outros precisa primeiro cuidar de si. Senhor, abençoa os que estão se recuperando de uma queda, seja espiritual, emocional, financeira ou relacional. Os que erraram e estão tentando levantar de novo, os que pediram perdão, mas ainda não se perdoaram completamente. Esta noite seja de graça abundante sobre cada coração que está em processo de reconstrução e de restauração. A vergonha não impeça o levantamento e que a misericórdia de Deus seja maior do que qualquer memória de falha. Como Pedro, que negou e foi restaurado pelo olhar de Jesus na praia, que cada um encontre seu momento de restauração. A oração vespertina desta noite seja o ponto em que a culpa se converte em gratidão pela graça que nos levantou. Durmam esta noite com a certeza de que o Senhor não os define pelo que fizeram, mas pelo que Ele fez por eles. A identidade seja construída sobre a rocha do amor eterno de Deus e não sobre as areias dos próprios erros. Ao acordarem amanhã, se vejam como novos, lavados, recomeçados pela misericórdia que se renova cada manhã. Terminar o dia com Deus inclua também receber o perdão que já foi dado e caminhar no plano que Ele tem adiante. Abençoa cada passo de volta, pois no reino de Deus, o filho que volta é celebrado com festa e não com condenação. Pai, abençoa os que nesta noite estão à beira de uma decisão que mudará o curso de suas vidas para sempre. Não hajam por impulso, por medo ou por pressão, mas que possam descansar antes de decidir com clareza e paz. O sono desta noite traga a perspectiva que o dia agitado não permitiu e que a resposta chegue com amanhã.
A oração antes de dormir desta noite seja o espaço de silêncio onde Deus pode finalmente ser ouvido com clareza. Dá discernimento, Senhor, para reconhecer a tua voz entre tantas outras vozes que tentam influenciar cada escolha. A paz seja o árbitro das decisões, como tu ensinaste em Colossenses capítulo 3, versículo 15, com sabedoria. Nenhuma grande decisão seja tomada sem oração, sem pausa e sem a consulta ao Espírito que tudo sabe e conhece. A oração vespertina de hoje seja a preparação espiritual para o passo de fé que precisará ser dado amanhã cedo. Abençoa o processo de discernimento, que seja marcado por calma, por bom conselho e pela sabedoria que vem do alto. Terminar o dia com Deus inclua também depositar nas mãos do Pai as escolhas que pesam e as incertezas que assustam. Ao acordar, haja clareza no coração, paz na mente e coragem para agir conforme o que o Senhor indicou na oração. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação. Guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.